Olá, minha gente, mais um vídeo para entender sobre comportamento humano, sobre você, sua angústia, sua ansiedade. Hoje nós estamos aqui para falar sobre ansiedade e neurociência. Por que você tem aqueles pensamentos acelerados, não consegue dormir, fica pensando, revisando, preocupado inclusive com o outro dia? Por que às vezes você entra em certos ambientes, você fica angustiado, tem até crise de pânico e não consegue sair dali de uma forma confortável? Por que às vezes vem aquela sensação angustiante de suor frio, né, de taquicardia, e você fica naquela sensação incontrolável e nem sabe o porquê? Então, hoje nós vamos falar sobre ansiedade e como a neurociência e a psicanálise explicam essa situação. Meu nome é Poliane Rieger, eu sou professora e pesquisadora, psicóloga, psicanalista. E no vídeo de hoje eu vou descrever para vocês qual é a origem da sua ansiedade, seja ela qual for, certo? Mas antes de começar o nosso conteúdo, se você ainda não me segue, clica no botãozinho aqui e começa a me seguir, para não perder nenhum conteúdo. Nós temos vídeos todos os dias, vídeos mais curtos durante toda a semana e 2 vídeos mais longos como esse, e mais explicativo, com algumas questões e chamando vocês, inclusive, para participar. Além disso, a gente agora, olha que exclusivo, a gente agora tem um canal de assinaturas, que eu vou deixar o link aqui para vocês. Lá, os nossos membros da primeira assinatura têm acesso a alguns vídeos mais curtos de análise, que a gente chama de psipop, né, que é cultura e mal-estar. A gente vai fazer análise de várias obras, dentro e fora da psicanálise, que são interessantes para deixar você mais culto e mais inteligente. Então, você gostou, quer ver uma análise? Testa lá, faz assinatura por um mês e se você gostar, você segue com a gente. A gente tem uma segunda assinatura que a gente vai trazer vídeos mais longos explicando sobre psicanálise e eu vou pedir para vocês o que vocês querem ver aqui. Nós vamos falar de Freud, de escola inglesa, vamos fazer algumas análises mais rebuscadas, tá bom? Além disso, mais uma questão. Ativa o sininho para você não perder nenhum desses vídeos, seja eles longos ou os vídeos mais curtos. E agora nós vamos seguir com o nosso conteúdo aqui para entender um pouco sobre o que é a ansiedade. É tudo igual para todo mundo? A ansiedade que Joãozinho sente é igualzinha à ansiedade de Maria? Antes da gente entrar, de fato, e hoje eu estou até com o cérebro aqui, ó, estou com o cérebro para dar aula para vocês, minha gente, facilitei, não facilitei? Mas vamos lá. Antes da gente começar essa aula, é importante a gente entender que a ansiedade, que é biológica, essa sensação de angústia, de alerta até, ela é natural. Todos nós temos, porque é um reflexo para que a gente possa entender que a gente está num ambiente perigoso, né? Que de alguma forma esteja direcionado com a nossa sobrevivência. Porque se é perigoso e ameaça a minha sobrevivência, eu tenho que ter um alerta. Para quê? Para fugir, né? Ou para lutar. Isso é natural do nosso corpo. Quando que isso fica ruim, Poliene? Quando você, de forma deliberada, começa a ter essa reação o tempo inteiro, com reações extremadas, né, como é a crise do pânico, como quando compromete o seu cotidiano, a sua vida, você para de existir, de fazer, né, atividades cotidianas comuns, compromete toda a sua funcionalidade, o seu trabalho, a sua forma de viver. Mais ainda, quando isso se torna tão angustiante que você nem sabe o que lhe causa essa angústia. Porque a ansiedade ela pode estar atrelada a um medo fantasiado e a gente já vai entender. Então, ela é natural do nosso percurso? Sim, porque a gente precisa sempre de um alerta para nos salvar, para nos manter vivos. Então, é um percurso natural do nosso cérebro para nos manter em alerta. Mas ela pode estar desregulada, causando esse desconforto e essa disfuncionalidade, e mais ainda, como o próprio Freud coloca, uma angústia sem nome, que você não sabe de onde vem, mas que compromete toda a sua vida. Pauline, então como que começa esse processo? Como que isso funciona? Vamos pegar nosso cérebro aqui para a gente entender rapidamente. Primeira coisa, quando a gente nasce, ó, esse é o nosso cérebro, tá vendo? Eu estou pegando ele aqui cortadinho. Aqui no meio, vou colocar para você, ó. Isso aqui é o nosso sistema límbico. A gente nasce com ele atuante. Ele é responsável pela parte motora, emocional e memória. Ou seja, minha gente, doa quem doer, chora, esperneia, mas o seu inconsciente já está lá, trabalhando para dizer quem você vai ser no futuro. Porque é aqui, ó, que é a nossa marca de subjetividade, de personalidade. Tudo que você viveu
do momento que você nasceu, e às vezes até dentro da barriga da sua mãe, até mais ou menos 5, 6 anos, é o seu manual de sobrevivência. É o traço automático que vai à frente de toda e qualquer reação, escolha que você tem ou comportamento na vida adulta. Nesse momento aqui que a gente nasce, que o límbico está atuante, a gente está formando ali o nosso manual de sobrevivência, que é automático, ou seja, você sente antes de pensar. Então, todo o seu comportamento, seu pensamento, as suas escolhas hoje, é tudo que você viveu até mais ou menos seus 5, 6 anos e como você elaborou ou não, simbolizou ou não essa vivência. Como que foi para você? É isso que determina. E todas as suas respostas estão lá. Mas o que isso tem a ver com a ansiedade? Quando a gente nasce, que isso aqui está atuante, essa parte aqui, que é a nossa parte pensante, raciocínio lógico, que é o córtex, só vai ser desenvolvido lá para os seus 3, 4 anos de idade, tá? E termina lá para os 20 e poucos anos, para ficar totalmente amadurecido. Aqui a gente tem várias partezinhas coloridas responsáveis por várias situações, por várias atividades da nossa vida e várias habilidades. Mas é esse miolinho aqui, ó, inclusive onde tem o primeiro circuito de dopamina, que é a nossa motivação para a vida, para sobreviver, para agir, né, que determina, então, a nossa condição existencial. Dito isso, o que a gente pode pensar sobre a ansiedade? O que ela tem a ver com isso tudo? Mas antes, eu queria colocar aqui para vocês, para compartilhar com alguém que precisa saber disso. Sofre de ansiedade? Tem alguém que você conhece que sofre de ansiedade? Um parente, um amigo, toma medicação, precisa entender por que está angustiado, está passando por isso, não entende? Compartilha aí com coleguinha, com amigo, com vizinho, para a gente chegar ao máximo possível e ajudar o canal a crescer, né, minha gente? Porque eu só consigo produzir vídeo para vocês se esse negócio andar para frente, tá bom? Mas vamos lá. Aqui, nesse núcleo, que depois é automatizado, que tem relação com a nossa sobrevivência, né, que eu coloquei aqui para vocês, é o núcleo também onde vai começar a formação da nossa ansiedade. Por quê? Porque nesse primeiro momento, o cérebro ainda em desenvolvimento, a gente percebe o mundo a partir do nosso sensório motor. Motor, que é toda essa articulação, habilidade, desenvolvimento motor. Por isso que um sujeito que nasce com o pescoço molinho até 1 ano está andando, correndo, patinando por aí. Tá? Sensório, por quê? Porque a gente percebe o mundo pelos órgãos do sentido: pele, os olhos, o ouvido, o nariz, a boca, o paladar, língua, sabor. Por isso que o cuidado com o bebê quando ele chega é tão intenso, porque o nosso objetivo maior é fazer com que ele sobreviva. E sobreviva da melhor forma possível. E para isso ele tem que ter uma boa experiência. O que é uma boa experiência? Tranquilizadora. É uma experiência que tem previsibilidade, continuidade, para que esse sujeito consiga experimentar o mundo, ter as experiências de forma adequada, tranquila, sem nenhum roupante, sem nenhuma condição que deixe ele em alerta. E aí vem a nossa famosa ansiedade. Quando o sujeito, ao nascer até os 6 anos, ele vivencia constantemente sensações de medo, ele ativa esse sistema que tem várias partes responsáveis que coloca ele em alerta. E esse sujeito começa a funcionar no modo sobrevivência. Esse é o pulo do gato, minha gente. Agora vocês entenderam. Porque o que acontece com esse sujeito? Várias vezes o medo é o quê? O medo de morrer, de ser aniquilado. Mamãe deixou com fome, mamãe deixou assar e sentiu dor. Olha o sujeito sentindo na pele, olha o sujeito sendo colocado na água fria, olha o sujeito com fome, olha a luz muito forte, olha muito barulho, um cheiro muito forte para a criança, olha o leite quente, né? Então, tudo isso ameaça a sobrevivência daquele indivíduo que não tem maturidade nenhuma para entender o que está acontecendo. Ele percebe o mundo, ó, de forma sensória, ou seja, a partir dos órgãos do sentido. Então, ele sente, ele grava as memórias dele em boa e ruim, na sensação de agradável e desagradável, satisfatório e insatisfatório, dor e prazer. Então, foi prazeroso, trouxe satisfação, vai memóriazinha atrelada, toda aquela vivência, e eu sei que eu preciso repetir aquilo porque me mantém vivo. Ah, foi insatisfação e dor, aí eu vou guardar, inclusive associado com aquilo que eu vivi, porque da próxima vez que eu tiver um estímulo, um gatilho próximo daquilo ali, o meu corpo, ó, alerta.
Esse aí é o ponto da ansiedade. Quando eu tenho recorrência, várias vezes eu tive situações de medo, de angústia, que deixou meu corpo, ó, cortisol, adrenalina, eu fiquei no modo sobrevivência. Lá no futuro, qualquer estímulo, qualquer situação próximo daquilo que eu vivenciei, barulho, muita claridade, o toque na pele, a pessoa que fala alto, às vezes, né, era um ambiente muito violento, as pessoas gritavam, berravam, essa criança ficava com fome. Então, quando ela chega num local que alguém fala alto com ela, começa a falar, ela começa a ficar angustiada. Às vezes, ela está no término de um namoro, se sente rejeitada. O que é se sentir rejeitado, minha gente? Eu vou morrer. Porque em algum momento lá atrás eu fiquei sozinho, com fome, sujo, sem ser trocado, abandonado. Então, quando alguém me abandona de novo, esse mesmo sentimento vem. Então, às vezes, eu tô meio assim com o namorado, o trem tá muito bom, aí eu tô com aquela sensação que eu vou ser abandonada. Eu começo a ter crises de pânico. Quando eu estou próxima a fazer uma prova, crises de ansiedade. Quando eu estou próxima de alguma situação que eu não tenho controle, quando eu vou apresentar um trabalho, quando eu vou fazer uma palestra, quando eu vou falar em público, em qualquer situação, e que eu me sinta ameaçada, todos aqueles gatilhos voltam. E o meu corpo responde da mesma forma que eu aprendi. Cortisol, adrenalina, que é o quê? A ansiedade no corpo. E o que isso tem a ver com psicanálise, Polly? Na psicanálise, essa angústia que vem, que acaba depois vindo no biológico, que é essa reação no corpo, tem a ver com situações reprimidas que não foram elaboradas e simbolizadas. Ou seja, em algum momento você passou medo, pânico, vergonha, humilhação, você teve alguma situação que você não conseguiu dar nome, não conseguiu elaborar e aquilo ficou ali, fica latente para o resto da sua vida. Continua ali. Então, por exemplo, foi fazer uma apresentação na escola, foi humilhado, ridicularizado, você tem medo de público, você tem medo de falar no meio das pessoas, tem medo do julgamento. Todas as vezes que você estiver próximo dessa situação, seu corpo vai alertar de novo. Por quê? Porque você precisa sobreviver e você está numa situação que você não tem controle e que o seu cérebro entendeu, interpretou lá na época que você estava em perigo. Em algum momento, mamãe e papai bateu, fez algum tipo de castigo físico, e aí você entendeu que aquilo ali para você é uma ameaça. Por isso tem gente que não gosta de toque, abraço, aperto, ou quando a pessoa fala muito alto e você tem crises de pânico. Toda vez que você está perto de fazer alguma prova, uma atividade, prova de concurso, fazer uma viagem, qualquer situação que você não tem controle, você de novo tem crises de pânico, de ansiedade, fica ansioso, angustiado. Por quê? Primeira coisa, o cérebro precisa de previsibilidade, saber o que vai acontecer, ter controle da situação. Se ele não tem, alerta, ansiedade. Se aquilo remete você a uma situação em que você pode se sentir abandonado, rejeitado, que você não tem controle da situação, o que você pode estar em alguma situação de risco, de novo, ansiedade. Então, em resumo, minha gente, para nunca mais esquecer, tudo que você viveu na infância, que foi recorrência de medo, vou morrer, vou ficar aniquilado, vou morrer de fome, vou morrer de frio, tudo isso que você viveu, que o seu cérebro, de alguma forma, interpretou como prazer ou dor, tá? Ficou na sua memória. Se existe muita recorrência, muita vivência de dor, o seu corpo ficou no alerta, no modo sobrevivência que a gente chama. Então, na vida adulta, tudo que foge ao controle, tudo que representa algo próximo do que você viveu, deixa o seu corpo em alerta. Todo cérebro precisa de familiaridade, precisa de previsibilidade, precisa de segurança. Quando você não tem essas circunstâncias, você fica no alerta. Porque se você não tem controle, você pode morrer, você está em risco. Então, você precisa estar ativado para fugir ou lutar. E é por isso que vem os sintomas de ansiedade. E você, o que achou disso? Tem alguma dúvida? Quer saber mais alguma coisa? Eu olho sempre os comentários de vocês, minha gente, pelo menos por enquanto, né? Porque eu quero que esse canal chegue em muita gente. Eu quero que vocês compartilhem, que vocês comentem aqui, se vocês gostaram, se vocês entenderam, o que vocês querem saber mais. A gente pode trazer, inclusive, como que faz a cura da ansiedade. Como que isso funciona, Polly? E quando o seu paciente tem uma crise de ansiedade, crise de pânico e você não está lá? Como que você recomenda? Enfim, comenta aqui no vídeo e leva isso aqui para o mundo, minha gente, que eu volto aqui com mais assuntos como este para falar com vocês. Por hoje é só, até o próximo vídeo.